E aí, tudo bem com você? Professor Karim trazendo a física nos vestibulares. Vamos agora para mais uma questão da prova da FUVEST, segunda fase de 2024. É a questão 5, uma questão maravilhosa em que você pode aprender muito com ela. Então, se eu fosse você, já vai preparando aí o caderninho, anota lá tudo que eu falar para você, porque você vai fazer uma bela revisão com essa questão. Acompanha comigo. Um período da vida do físico Robert Oppenheimer, pouco retratado no recente filme Oppenheimer, é o seu doutorado na Alemanha sob a orientação de Max Born. Em 1927, eles publicaram um trabalho muito importante que se tornaria uma das bases da física atômica e molecular. A chamada aproximação de Born-Oppenheimer usa o fato de que a massa dos núcleos é muito maior que a massa dos elétrons para justificar um tratamento independente do movimento dos núcleos e o dos elétrons em átomos e moléculas. Para ilustrar a validade da aproximação, considere um modelo clássico, vamos grifar isso aqui, um modelo clássico para o átomo de hidrogênio, composto de um próton de massa emão e carga mais E, e um elétron de massa eminho e carga menos E, separados por uma distância d, como mostra a figura. Está aqui a figurinha na letra A, veja só o que ele pede. Considerando o sistema inicialmente estático, desenhe na folha de respostas os vetores das forças elétricas que atuam sobre as duas partículas. Bom, questão tranquila, como todo item A de uma segunda fase da FUVEST, é uma questão bem tranquila. Bom, você nota que o núcleo que contém o próton positivo, próximo ao elétron que tem carga negativa, você tem uma força de atração entre eles, portanto, bastava você representar assim, olha, um vetor força elétrica voltada para cá, sobre a carga positiva, então F seria a força elétrica, e ao mesmo tempo, simultaneamente aqui atuando essa força sobre o elétron. Pronto, a primeira parte está aí, apenas para você desenhar, tranquilo? Bora lá então agora para os itens B e C. Bom, existe aqui uma situação que vai contemplar os itens B e C. Veja só essa situação. Considere agora que as velocidades das cargas estão sempre em sentidos opostos. Vamos grifar isso aqui, ó. Beleza. E perpendiculares à linha que une os seus centros, como mostra a figura. Veja só, tá aqui, né? As duas partículas, o próton e o elétron. Tá aqui, ó, bem no centro você tem essa velocidade Vp e essa velocidade aqui, ó, no centro Ve, velocidade do elétron. Pode ver que são perpendiculares a essa direção e ao mesmo tempo são opostas, tá certo? Muito bem. Olha só, considere também que a única, vamos lá, hein? Ó, a única força que atua sobre as partículas é a força elétrica entre elas, como a gente viu na letra A. De modo que a quantidade de movimento total, vamos grifar isso aqui e a gente vai conversar sobre isso, tá? Lembra que eu disse para você que você aprende muito com essa questão, você revisa muita física, muito conceito bacana aqui, tá? Então, olha só, de modo que a quantidade de movimento total, ou momento linear total, do sistema é nula. Muito bem. Considere ainda que ambas as cargas estejam, olha só, em movimento circular uniforme em torno do centro de massa. Olha aí outra ideia importante na mecânica, centro de massa do sistema. Também você vai discutir comigo aqui, tá certo? De modo que a distância entre as duas partículas não se altere. Tudo bem? Então, a primeira ideia que eu quero discutir com você é justamente a questão do centro de massa. Eu entendo que a banca da FUVEST nessa questão não pede para você fazer essa análise, tá certo? Então, se você já quiser ir para a resolução do problema, vou deixar aqui em cima depois para você o tempo, né, a marca do vídeo em que eu coloco a resolução.
No entanto, como a proposta do nosso canal não é só resolver uma questão por resolver, mas é buscar aprender mais física com a questão, então eu vou fazer aqui essa discussão com vocês, tá bom? Então vamos falar um pouquinho agora da questão do centro de massa. Até porque se você entender esse centro de massa, a ideia dele, você entende o cerne da questão, que é justamente a tal da aproximação do Born-Oppenheimer. Então, vamos falar disso agora, tá certo? Então, vamos pensar um pouquinho no seguinte, como é que eu posso determinar o centro de massa desse sistema formado pelo próton, de massa 1.800 vezes maior que a do elétron, tá bom? Olha só, então para isso eu vou imaginar isso aqui, ó. Então você nota aí essas duas bolinhas, claro que a bolinha verde representa o próton de massa maior, a bolinha laranja o elétron, tá? E agora eu sei também que elas estão separadas, vamos colocar aqui, né, do centro, vamos dizer assim, do próton até o centro aqui do elétron. Ele disse aí no texto que a distância é d, e ele fala que depois, com o movimento circular em torno do centro de massa, essa distância d não muda. A gente vai ver daqui a pouquinho isso também. Mas no momento agora, vamos calcular o centro de massa, então, desse sistema formado pelo próton e pelo elétron. Então, como que a gente pode calcular o centro de massa, tá? Olha só, então, essa distância d, pode pensar, uma ideia mais concreta, essa distância d você pode pensar como se fosse o tamanho aqui dessa régua, tá? Aí você vai imaginar o seguinte, olha, saindo um pouquinho dessa questão, imagina que eu vou colocar massas iguais, tanto nessa ponta como nessa. Então imagina que eu tenho aqui, ó, duas bolinhas de mesma massa. Qual seria o centro de massa de um sistema formado pela régua, que eu vou pensar que tem massa desprezível, é bem leve, e dois corpos em cada ponta de mesma massa? Onde está o centro de massa? Aí você fala assim, mas como assim, professor, centro de massa? Eu mal sei o que é centro de massa, professor. Pois é. Então, se você não lembra o que é o centro de massa, vem cá que é simples. Ó, olha só. Veja só, se eu pudesse, qual que é a ideia? Imagina que eu tenho a régua, então, e duas bolinhas de mesma massa, tá? Imagina que eu quero colocar o meu dedo aqui num lugar tal que a régua não gira. Tá? Será que existe um ponto onde eu posso colocar meu dedo aqui por baixo e a régua não girar? Intuitivamente você já respondeu. Ah, professor, é simples. É só você colocar o teu dedo, que vai servir como suporte, bem no meio, né? Porque se você tem duas massas iguais aqui, professor, então o centro de massa, ou aquele ponto em que você vai suspender a régua, ó, só pode ser o meio dela, né? Exatamente. Pode ver, coloco meu dedo bem no meio aqui, como suporte, eu consigo equilibrar as duas massas iguais em cada ponta, tá certo? Mas agora, se você olhar para esse probleminha, você está vendo que de um lado eu tenho uma massa maior. Então, essa massa maior, vou pensar, tá vendo esse pendrive aqui? Ó, ele vai funcionar com uma massa do próton, ele tem muito mais massa. Então, veja, imagina agora que eu vou colocar uma massa grande aqui, que é do próton, e uma massa pequena aqui, que é a massa do elétron. Então, você já sabe. Se você continuar colocando o teu dedo para equilibrar, né? Olha lá, para não deixar cair aqui no meio, você não vai conseguir. Olha lá, eu solto, olha lá, vai cair. Então, onde eu tenho que colocar agora o meu dedo, aqui por baixo, para manter isso em equilíbrio, quer dizer, para isso aqui não girar? Então, intuitivamente, você sabe, você tem que colocar o seu dedo cada vez mais perto aqui dessa massa maior. Pois é porque o centro de massa agora, ele se desloca para cá. Claro, porque eu tenho mais massa desse lado. Então, qual seria o centro de massa desse sistema? Ou seja, o ponto onde eu tenho que colocar meu dedo para isso não tombar, não é isso? Então, olha só, então você nota que se eu colocar aqui, ó, dá para a gente experimentar isso, ó, tá vendo? Ó, colocando aqui, veja, eu consegui equilibrar novamente aqui o sistema, tá legal? Então, veja que o centro de massa, que é esse ponto que eu coloquei meu dedo para não deixar isso aqui girar, a régua como um todo não girar, é muito perto do próprio centro do pendrive, né, que é o corpo de massa maior. E isso está acontecendo aí. Agora, qual é a questão? Professor, é meu sonho aqui saber que distância é essa, né? Qual seria a distância desse centro de massa, por exemplo, em relação a essa extremidade? Como que eu determino o centro de massa? Vamos fazer isso? Então vamos lá, preste atenção aqui, ó. Veja,
Então, para isso, a gente pensa assim, então, olha, então tudo se passa como se o próton, ele tem um peso, né? Exatamente, ó, o peso do próton, tá aqui, ó. Peso do próton é massa do próton, que ele chama de emão aí, vezes a gravidade G. Do outro lado eu tenho o quê? Exato, o peso do elétron. Vamos colocar aqui então, ó. Vai ser menor, né, professor? Isso, ó, peso do elétron aqui, PE, que é a massa do elétron, que ele chamou de eminho aí na FUVEST, vezes a gravidade G, tá legal? E aí você pode pensar que essa distância D funcionou como a régua, no meu exemplo, ó, né, uma barra de massa desprezível, você pode pensar assim, tá bom? E aí, onde eu tenho que colocar meu dedo como suporte, para isso aqui ficar, para isso aqui não tombar, o dedo deve ser colocado justamente no centro de massa desse sistema, que é mais ou menos aqui, né? Eu vou colocar aqui, tá bom? Então aqui, gente, ó, vamos representar com outra cor aqui, ó, pronto, ó. Então CM é o centro de massa, que é o local onde eu coloco o suporte, que vai não deixar, né, olha lá, isso aqui desequilibrar, tá certo? Muito bem, então, o que acontece? Bom, aí no caso, você lembra lá da mecânica, quando eu tenho uma força e eu tenho aqui essa, veja que o centro de massa funciona como se fosse uma articulação de uma barra aqui, né, nesse suporte. Então veja que esse peso aqui na ponta provoca em relação ao centro de massa uma rotação, né, um torque nesse sentido aqui, ó. Em contrapartida, quem vai dar o equilíbrio lá do outro lado, você tem o peso do elétron. O peso do elétron provoca um torque no outro sentido, ó, que é o sentido horário, tá certo? Então, o que acontece, gente? Aí, para isso aqui, para essa barra, vamos dizer assim, para essa régua ficar em equilíbrio, o momento ou torque das forças que provocam o giro do sistema no sentido horário tem que ser igual ao quê? Ao momento ou torque das forças que provocam uma rotação em sentido anti-horário. Lembra que momento ou torque é representado pelo produto da força pelo braço, né? Lembra que o braço é o comprimento, é uma distância que vai da linha de ação da força até o polo. Vou mostrar isso agora. Então, momento de forças no sentido horário. Então, veja que quem provoca a rotação em sentido horário é o peso do elétron. Então, vamos lá. A força é o peso e o braço, né? Peso vezes o braço. Quem que é o braço? Veja só, é a distância que vai da linha de ação da força. Lembra que a linha de ação da força é um prolongamento dela até o polo, né? No caso aqui, o polo seria a nossa articulação, representada aqui pelo centro de massa, tá bom? E qual é essa distância? Essa daqui, ó, tá bom? Vamos colocar aqui, ó, beleza? Bom, gente, quem que é essa distância? Olha, vamos fazer assim, ó. Eu vou chamar a outra distância, ó, do centro do próton, tá certo? Até o centro de massa, vou chamar de dp, distância do próton. Então, essa distância do centro de massa até o elétron, eu vou fazer assim, ó. Dzão não é a distância total de ponta a ponta? Então, se você pegar o dzão em azul e tirar dp, vai sobrar o quê? D menos dp. Pode ser? Então, a distância que vai da linha de ação da força aqui do PE até o centro de massa é D menos dp, tá bom? Vamos colocar aqui, então, ó, dzão menos dpzinho, joia? E o momento de forças no sentido anti-horário, no caso aqui, o torque anti-horário é produzido por essa força peso do próton, fica peso do próton vezes o braço. A distância que vai da linha de ação da força até o polo, que é o centro de massa, é dp. Então, vamos colocar aqui dp, legal? O que eu quero, na verdade, é achar o valor de dp. Vamos lá. Então, quem que é o peso do elétron? É a massa do elétron em mim vezes a gravidade G, que multiplica d menos dp. Isso é igual ao peso do próton, está aqui, ó. Massa do próton ele chama de emão, vezes G, vezes dp. G de um lado, corta G do outro. O que sobrou? Vamos lá. Eminho, ó, eminho que multiplica d menos dp, igual emão que multiplica dp. Propriedade aqui distributiva, então fica eminho dp, vamos abrir isso aqui, menos, no caso aqui é eminho dzão, né? Vamos voltar aqui, eminho vezes dzão, menos eminho dp, eminho vezes dp, isso é igual a emão dp. Muito bem. Vou passar esse cara para cá, então fica, de um lado você tem m emão dp, menos vai para lá mais eminho dp, isso é igual a m dzão.
eu posso colocar o dp em evidência desse lado, então vai ficar emão somando eminho igual iminho vezes dzão. Então, já o dp, como é que vai ficar o dp sozinho? Então, resposta, gente, o dp sozinho é eminho vezes dzão sobre emão mais eminho. Muito bem. Bom, fazendo a aplicação numérica, veja que ele fala no texto que a razão entre a massa do próton e a massa do elétron, emão e eminho, é 1.800. Portanto, posso falar que emão é 1.800 vezes maior do que eminho. Vamos aplicar aqui? Olha só, vamos chegar numa resposta numérica. dp igual eminho vezes dzão sobre o quê? Emão, 1.800 eminho mais o próprio eminho. Então, chegamos aonde? Ó, eminho vezes dzão sobre 1.800 mais eminho dá 1.801 eminho. Vamos cortar o eminho. O que sobrou? D dividido por 1.801. Vamos dar um valor para isso? Então, numa calculadora, só para você ter uma ideia, se você dividir aqui, né, 1 dividido por 1.801, você vai chegar em aproximadamente 0,00055 aproximadamente dzão, né, vezes dzão. Olha só, isso é um valor muito pequeno. Em termos percentuais, ó, só para você ter uma ideia, ó, em termos percentuais, multiplica aqui por 100%, vamos dizer assim, né? Vai ficar 0,055% do valor da distância D. Olha só, gente. Essa distância dp, volta aqui comigo, ó, que vai do centro do próton até o ponto de equilíbrio, né, até o centro de massa, é 0,055% da distância D. Então é como se fosse assim, tá vendo? Essa régua, ela tem uma distância D, tá bom? O tamanho dela é D. Imagina 0,055% desse tamanho aqui, né? 0,055%, quer dizer, é uma coisa muito pequena. Então, por exemplo, se eu afirmo para você que o próton está aqui, né? O centro de massa, então, está muito perto de onde está o próton. Então, seria assim, aqui até um exagero aqui, né? Porque, ó, se a gente for na real, então, se aqui é o local onde está o próton, o centro de massa está aqui muito, muito perto, praticamente em cima dele, porque 0,055% é muito pequeno. Aí você entende o porquê, então, dessa aproximação do Born-Oppenheimer, né? Porque ele vai dizer depois na letra C que o próton ele fica praticamente em repouso, porque o centro de massa é praticamente coincidente com o próprio centro desse próton. Isso é muito bacana, tá bom? Então lembrou como que você calcula o centro de massa? Legal? Então tá. Outra discussão interessante é quando ele fala aqui da questão do movimento circular, né? Olha só, ele vai dizer aqui, né? Considere ainda que ambas as cargas estejam em movimento circular em torno desse centro de massa do sistema. Então, vamos fazer o seguinte, ó. A gente vai tentar agora visualizar esse movimento, tá bom? E também discutir mais uma coisa bacana que aparece aqui, que está aqui em cima. Vejam, ele fala que é para você considerar, olha, que as velocidades das cargas, quer dizer, do próton e do elétron, estão sempre em sentidos opostos e perpendiculares à linha que une os seus centros, né? Você está vendo isso aqui no desenho. Agora, considere também, isso é legal, ó, que a única força que atua sobre as partículas é a força elétrica entre elas, de modo que a quantidade de movimento total ou momento linear do sistema é nula. Então, eu queria agora discutir isso com você. Por que a quantidade de movimento do sistema é nula, tá certo? Como é que eu posso enxergar isso? E esse movimento aí circular do próton e do elétron em torno do centro de massa. Vamos tentar ver isso? Então, para a gente ver o movimento, eu trago para você aqui uma animaçãozinha, tá? Só para você enxergar melhor essa ideia. Então, veja só aqui, ó. Vou colocar para você aqui, só colocar no ponto aqui, pronto, ó. Olha só, só voltar um pouquinho aqui. Legal, ó. Eu vou colocar rapidinho, é uma animaçãozinha que eu fiz rapidinho aqui no PowerPoint, só para você ter uma ideia
desse movimento circular do próton e do elétron, tá? Só para você ter uma ideia, porque eu acho que fica melhor para você entender o exercício, tá? Olha só, bem simples, vai começar agora, ó, vamos lá. Olha aí, gente, então tem o centro de massa, e veja que o próton e o elétron estão sempre mudando de posição, né? Girando em torno daquele ponto vermelho que é o centro de massa, tá bom? Então, vou repetir mais uma vez aqui, só para você conferir, tá legal? Pronto, ó, vamos lá novamente, olha aí, né? Então, você tem aí essa evolução, tá? Legal? Então, vamos lá. Vamos entender agora esse movimento também, tá? Olha só, vamos aqui voltar para o nosso papel. Vamos lá, então. Voltando aqui. Então, essa ideia que você viu na animação, eu vou trazer aqui para vocês, tá? Olha só. Então, imagina que aqui, ó, é o próton, essa bolinha grande amarela representa o próton. Esse pontinho preto aqui é o centro do próton. Do outro lado, essa bolinha menor é o elétron e aqui é o centro dele. E essa bolinha vermelha você já sabe quem é. Veja que essa bolinha vermelha está muito perto do centro do próton. Lembra lá? É o centro de massa que a gente acabou de calcular. Aquele centro de massa que deu 0,055% daquela distância D, tá? Beleza? E a distância D, evidentemente, está aqui, né? Ó. A distância que vai do centro do próton, tá bom? Até o centro do elétron, tá legal? Vou apagar aqui para não ficar muito cheia a tela. Beleza. Muito bom, vamos lá? Então, começou, tá? Então, o próton, ele gira em torno do centro de massa, então, nesse momento, o próton está aqui. Imagina que o próton agora vai sofrer uma rotação em torno do centro de massa. Ó, o próton vai fazer esse deslocamento aqui. Então, essa bolinha amarela estava aqui. Onde que ela vai chegar? Ela vai chegar aqui agora, gente, ó. Então, esse novo contorno aqui, que está bem de fraquinho aqui, eu coloquei de propósito. Agora eu vou colocar uma linha mais forte aqui para você entender que esse foi o movimento do próton, cara, né? O próton, ele estava nessa posição anterior amarela e agora ele ocupa essa posição representada por esse contorno roxo aqui, né? Então aqui é como se fosse o próton agora, ó, na sua mais nova posição. Então ele estava aqui e chegou aqui, tá bom? Beleza? Deixa eu apagar aqui um pouquinho. Beleza? Beleza, então vamos lá. Aí, gente, essa bolinha preta é o centro do próton. Onde foi parar o centro do próton? Aqui, ó. Então, o centro do próton fez esse deslocamento angular aqui, ó, tá vendo? E o elétron também, olha. E aí, outra coisa bonita é a questão das velocidades, não é isso? Então, veja, se o próton estava aqui e veio parar aqui, então veja que a velocidade do próton, ó, se a gente pensar no antes e depois, então, como o próton vai fazer esse deslocamento, o centro do próton aqui, ó, tem uma velocidade Vp, perpendicular a essa linha, lembra? E o elétron tem uma velocidade Ve para cá. Tá dando para ver? Tranquilo? Ele fala no texto que a velocidade do elétron e a do próton são perpendiculares à distância d e são opostas. Tá? Isso é legal. E essas velocidades opostas se mantêm assim o tempo todo. Quer ver? Vamos lá. Então, lembra que eu falei, ó, o próton estava aqui, ele veio parar aqui. Então, o centro do próton estava aqui e veio parar aqui. Então, a nova posição do próton está aqui, gente, ó. Representada aqui, ó. Esse contorno aqui roxo é o próton na sua mais nova posição, tá legal? Joia, veio parar aqui, né, professor? Isso. E o elétron, onde ele veio parar? Olha só, o elétron, ele estava aqui. À medida que isso aqui vai girando para cá, o elétron, que tem uma velocidade nesse sentido, vai girando para cá. Tá certo? E aí você nota uma coisa interessante. Ó, enquanto que o próton, ó, teve um deslocamento linear bem pequenininho, né? Tá vendo? Olha o tamanho desse arco aqui, ó. Você pode enxergar melhor aqui, ó, de centro a centro. Olha só o arquinho pequenininho, né? Deslocamento bem pequeno do centro. Mas veja o deslocamento do elétron. O elétron estava aqui, veio para onde? Ó? Então, quando o próton parar aqui nessa posição roxa, ó, tá vendo? Vou pintar de roxo aqui, ó. Então, quando o próton veio parar aqui, onde está o elétron? Ó, diametralmente oposto, né? Olha só, o elétron, ele vai estar nessa posição aqui, ó. Ele veio parar lá no alto, ó. Isso, ó, já estava meio que preparado para você aqui. Ó. Olha o elétron onde veio parar, lá em cima. Essa aqui é a nova posição do elétron. Então vamos fazer assim, ó.
quando o próton chega na posição 2, o elétron chega na posição 2 lá em cima, né? É isso? Quando o próton estava na posição 1, que é aqui, ó, essa posição 1, o elétron estava nessa posição 1 também. Tá legal? Olha que interessante, né? E aí, nesse momento, o que acontece? Ó, se a gente olhar para o centro, ó, o elétron tem uma velocidade para cá, ó, a velocidade do elétron. E o próton não está aqui? O próton vai continuar girando nesse sentido aqui em torno do centro de massa. Só que nesse momento, a velocidade do centro aqui do próton, ó, gente, é esse vetorzinho aqui, VP. Olha que bonito, né? VP. E são opostas, ó, são perpendiculares, como ele falou no texto, e ao mesmo tempo opostas, tá certo? E aí o próton depois ele vai atingir a sua nova posição, que eu vou representar aqui, ó, de verde, ó, isso, essa é a nova posição do próton. Então o próton estava aqui na posição roxa, veio parar nessa posição aqui, verde. Essa é a nova posição do próton, tá certo? Bom, o centro do próton está por aqui, né? Veio parar nessa posição. E o elétron, gente, onde que ele veio parar? Ó, enquanto o próton fez esse deslocamento aqui, ó, de 2 até 3, ó, esse deslocamento aqui angular, o que o elétron fez? Ó, ele saiu daqui e veio parar lá embaixo, ó, nessa posição, porque quando o núcleo chegar aqui nessa posição verde, cadê o elétron, né? Olha lá. Ó, centro de massa, diametralmente oposto aqui, ó, olha aí, né? Olha o elétron onde veio parar aqui, ó. Tá bom? Veja que outro detalhe que pode ser percebido aqui é que o centro de massa, ele permanece em repouso, veja, né? Você tem aqui o núcleo e o elétron girando em torno desse centro de massa, que a gente considera em repouso. E essa ideia, ela vem agora de encontro também com o que está escrito aqui no texto. Veja, olha só. Considere também que a única força que atua sobre as partículas é a força elétrica entre elas, de modo que a quantidade de movimento total do sistema é nula. Então, por que a quantidade de movimento total do sistema é nula? Tá? Vamos tentar ver isso? Então, veja só. Como ele disse aqui, você percebeu, né, que a única força que atua é a força elétrica. Isso você fez aqui na letra A. Muito bem. Agora, uma coisa que é muito importante você perceber, um fato importante, é que nós temos aqui que o próton e o elétron formam o nosso sistema mecânico, né, de duas massas. Então, essa envoltória que eu estou desenhando para você aqui é para mostrar para você que eu tenho aqui um sistema. E a única força que atua nesse sistema é a força elétrica. E ela é uma força interna. Percebe isso? Então, nota que esse sistema não tem nenhuma força externa atuando. Não tem. Só tem força elétrica que é interna ao sistema. Tá, mas onde eu quero chegar com isso? Olha que interessante então, ó. Vamos lá. Quando você fala assim, olha, que a força resultante é massa vezes aceleração, não é isso? Segundo a lei de Newton, tranquilo. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar essa força resultante ao sistema formado pelo próton e pelo elétron. Tudo bem? Agora, veja uma coisa importante. A força resultante do sistema é a massa total do sistema, tá? Tudo bem? Que é a massa do próton mais a massa do elétron, vezes a aceleração do sistema. Bom, é aí que eu queria entrar com uma coisa. O que é a aceleração do sistema? Gente, a aceleração do sistema pode ser aqui representada pela aceleração do centro de massa do sistema. Então, quando eu falo aceleração do sistema, é a aceleração do centro de massa. E por quê? Porque lembra que o conceito de centro de massa, além de você pensar nessa ideia, né, que o centro de massa seria aquele ponto em torno do qual
tem o equilíbrio, que as partículas não rotacionam, etc., né? Então, além de você pensar no centro de massa assim, o centro de massa também é considerado um ponto onde toda a massa do sistema se concentra ali, e ali você tem também a força total resultante do sistema. Tá? Então, por isso que eu posso falar que a aceleração do sistema é a aceleração do centro de massa. Então, voltando aqui, a gente pode escrever assim, então, olha, que a força resultante no sistema é a massa do sistema, que seria a massa total, vezes a aceleração do centro de massa. Agora, veja uma coisa importante. Quem é a força resultante no sistema? De uma forma geral, a força resultante no sistema é a junção da força resultante das resultantes internas, da força resultante interna, com a força resultante externa aplicada ao sistema. Isso é força resultante no sistema como um todo, porque um sistema mecânico ele é formado de forças internas e externas. Isso aqui é igual, então, a massa do sistema vezes a aceleração do centro de massa. Muito bem. Agora, a gente sabe que a força resultante interna daquele sistema é nula. Veja por quê. Porque se você voltar aqui na figura, o que você tem? Você tem uma força elétrica para a direita igual a uma força elétrica para a esquerda. Ou seja, se eu adotar, por exemplo, sentido para a direita positivo, essa força vai entrar mais. Então, essa aqui vai entrar menos. Na hora que você faz a força resultante dessas duas, quer dizer, se você juntar uma força para a direita com uma igual para a esquerda, vai anular, tá certo? Então, a força resultante interna é nula, porque eu estou juntando um FE interno para a direita mais um FE interno para a esquerda, zerou. Então, zero aqui, tudo bem? O que sobrou? Força resultante externa igual a massa do sistema vezes a aceleração do centro de massa. Nessa questão, veja que o próton e o elétron, como só tem força interna, que é a força elétrica atuando, ele está livre de forças externas. Então veja, se a força resultante externa também é zero, então a aceleração do centro de massa é nula. Então esse é um sistema em que a aceleração do sistema ou do centro de massa é zero. Mas quando a aceleração do centro de massa é zero, a gente tem duas hipóteses. Qual é a primeira? Ou o centro de massa está em repouso, né? Velocidade do centro de massa igual a zero, ou a velocidade do centro de massa é constante. Essas são as duas hipóteses, certo? Agora, veja que interessante. Quando você fez a análise comigo daquela figura, o que a gente percebeu? Olha só. Quando a gente fez aquela figura, tá aqui. Lembra que eu falei para você, olha, que o centro de massa, ó, ele está em repouso, ó, porque quando a bolinha amarela está aqui, o elétron está aqui, o centro de massa está aqui. Quando o próton agora nessa posição roxa está aqui, o elétron está aqui. Veja que o centro de massa está em repouso. Então, olha que interessante. Se o centro de massa está em repouso, eu caio, então, nessa hipótese aqui. Mas e daí, professor? O que isso tem a ver com a quantidade de movimento do sistema C0? Olha que legal. A quantidade de movimento do sistema é o quê? Bom, é a massa do sistema. Lembra que quantidade de movimento é massa vezes velocidade, vezes a velocidade do centro de massa, que é a velocidade do sistema, vamos dizer assim. Olha que interessante. Se a velocidade do centro de massa é zero, então a quantidade de movimento do sistema é zero. Por isso que ele afirma no texto que a quantidade de movimento do sistema é nula. Lembrando, você não precisava discutir isso na questão, mas lembra que a proposta aqui do canal, essa proposta que você abraçou é de você entender esses pormenores. É muito bonito entender isso, é muito interessante. Tudo bem? Tranquilo? Então, aí, gente, agora sim, eu consigo resolver numa boa, sem nenhuma dúvida, esse exercício. Vamos fazer então? Olha só, lá na letra B, o que ele vai dizer? Vamos começar aqui então. Lá na letra B, ele vai dizer assim, olha, vamos lá. Sendo a relação em mol em min igual a 1800, calcule a razão ΔTE
ΔTp, que são os intervalos de tempo que o elétron e o próton levam para percorrer um arco de circunferência de mesmo comprimento ΔS, tá legal? Então veja, nós sabemos que essa velocidade Vp e essa velocidade Ve, elas são constantes, tá certo? O movimento é circular uniforme, né? Então o que a gente pode dizer? Então nós temos aqui um MCU, tá legal? Então o que nós temos aqui nesse MCU? Veja, eu posso dizer assim, ó, que como a velocidade é constante, eu posso usar ΔS e ΔT. Então daqui eu posso tirar que ΔS é o produto da velocidade pelo intervalo de tempo ΔT. Tá legal? Como a gente tem um próton e um elétron girando, eu posso escrever assim, ó. Se eu pensar no elétron, ΔS igual velocidade do elétron vezes o intervalo de tempo do elétron, que é uma pergunta que ele faz. E se você pensar no próton, o ΔS, que é igual a quem? A velocidade do próton vezes o intervalo de tempo do próton. Muito bem. Como ele fala que os dois vão percorrer o mesmo arco, então ΔS do próton igual ΔS do elétron. Bom, o ΔS do elétron é VE vezes ΔTE. Isso é igual Vp ΔTp do próton. Ele quer que você determine a razão. ΔTE por ΔTp. Então ele quer ΔTE, esse cara está multiplicando, passa aqui dividindo. Isso é igual a, no caso, Vp, o VE que multiplica passa aqui dividindo. Você chega nesse resultado. Porém, eu não posso entregar essa resposta para ele, porque ele não forneceu o valor nem do Vp e nem do VE. Eu vou ter que entregar isso em função das massas que ele deu. A única razão que ele deu foi que a massa em mão pela massa em minho é 1.800. Então é desejável que você use isso na tua resposta. Bom, não é que isso esteja errado, é que eu preciso ainda trabalhar um pouquinho mais. E como que eu vou descobrir uma relação entre velocidades? Velocidade do próton e do elétron. Muito bem, aí é que entra justamente a dica que ele dá no texto da quantidade de movimento. Então a gente fez a discussão, a gente acabou de entender por que a quantidade de movimento do sistema é zero. Acabamos de ver isso, tá bom? É claro que na prova você não precisava explicar isso para ele como a gente explicou, tá bom? Você vai usar essa informação, tá? Então, o que eu posso fazer? Então, o que é a quantidade de movimento do sistema? Além de ser a massa do sistema vezes a velocidade do centro de massa, a gente também pode escrever assim: a quantidade de movimento do sistema, em qualquer instante que a gente olhar, vai ser o quê? Então, veja, voltando lá para aquela figura, então, por exemplo, nesse instante aqui, inicial, que eu vou chamar de 1 aqui, ó, quando o próton está nessa posição 1, na amarela aqui, o elétron está aqui. Se nesse momento você tirar uma foto, tá? Ó, o próton está aqui com uma velocidade Vp para baixo. Já o elétron, ele está aqui, ó, com uma velocidade Ve para cima. Ele tem massa em mim, o próton tem massa em mão. Se eu perguntar para você assim, vou tirar uma foto ali, ó, tchuf, tirei. Quanto vale nesse instante a quantidade de movimento desse sistema formado pelo próton e elétron? Quanto que é a quantidade de movimento do sistema? O que eu faço então? Lembra que a quantidade de movimento é a soma das quantidades de movimento dos corpos que fazem parte do sistema. Então você vai juntar a quantidade de movimento de quem? Do elétron com quem? Com a quantidade de movimento do próton. Tudo bem? Isso vale para qualquer instante. Por exemplo, ó, quando o próton ocupar essa posição aqui, ó, tá vendo aqui lilás, ó? O próton está aqui. Onde está o elétron? Está aqui em cima. Qual a velocidade do elétron? Ve para direita. E qual que é a do próton? A do próton está aqui, ó. É Vp, ó. Vp para a esquerda. Tudo bem? Então veja, olha que interessante, gente. A quantidade de movimento do sistema é zero. A gente viu isso, tá bom? Isso é igual a quem? Vamos lá. Quem é a quantidade de movimento do elétron? Massa do elétron vezes a velocidade do elétron. Tá bom? Beleza. E a quantidade de movimento do próton? Vamos lá. Massa do próton vezes a velocidade do próton. Agora, olha o detalhe interessante.
como é que é a relação da velocidade do próton e do elétron? Elas são opostas, né? Veja, o VE está para cima, o próton está para baixo, né? O VP está para a esquerda, o VE para a direita. Então eu posso colocar assim, ó, menos VP, porque está em sentido contrário. Então olha o que dá para fazer. Passando esse cara para cá, fica assim, massa do próton emão, VP, igual a MVE. E aí o que acontece? Eu posso tirar que VP dividido por VE é igual a quanto? É eminho sobre emão. Olha que interessante aí, gente, a relação entre as velocidades que a gente está precisando ali, ó. Então, esse resultado, você retorna com ele aqui. E aí eu posso escrever o seguinte. Então, ΔTE dividido por ΔTP vai ser igual a quem? VP por VE, mas eu acabei de ver com você que VP sobre VE é eminho sobre emão. Então tá, ΔTE por ΔTP vai ser quanto então? Eminho por emão é 1 sobre 1.800, né, gente? Porque lembra que é o contrário do que ele deu, né? Veja que ele forneceu aqui, ó, emão, eminho é 1.800, né? Então vamos lá, ó. Se emão, eminho é 1.800, então eminho, emão é 1 sobre 1.800. Então tá aí a resposta desse item B, tá legal? Bacana a questão, né? Tranquilo? Vamos para a letra C agora? Olha só. Letra C, vamos voltar aqui, ó. Na aproximação de Born-Oppenheimer, pode ser feita a hipótese de que o próton permanece em repouso, enquanto o elétron gira em torno dele. Né? Lembra da questão do centro de massa, né? Então, praticamente, o centro de massa está ali no centro do próprio próton. Então, utilizando essa hipótese e supondo ainda que a trajetória do elétron seja uma circunferência de raio D, calcule a energia cinética do elétron em termos de E, que é a carga elementar, D, que é a distância, e da constante da lei de Coulomb K0. Legal? Então, tá aí usando então a famosa aproximação de Born-Oppenheimer, né? Então, fica assim, ó. O próton fixo e o elétron girando em torno dele. E aí, essa distância, ela vale D, né? Vamos colocar aqui. Muito bem. Aí você tem que a velocidade do elétron está aqui, VE, e a gente vai considerar o próton em repouso agora. Tá? Beleza? Muito bem. E aí, então, o elétron executa um movimento circular em torno do próton e ele quer que você calcule a energia cinética do elétron, tá bom? Vamos trazer para cá. Bom, o que é a energia cinética do elétron? Vamos fazer aqui, ó. Então, a energia cinética do elétron é a massa do elétron, velocidade do elétron ao quadrado, dividida por 2. Então, a gente precisa achar a velocidade do elétron. Porém, como o elétron ela executa um movimento circular em torno do próton, então você sabe que a força elétrica aqui, ó, olha aí a força elétrica, que atua nesse elétron, ela aponta para o centro dessa trajetória circular, né? Então, o elétron descreve uma trajetória circular. Portanto, a força elétrica ela vai fazer o papel de resultante centrípeta. Então, o que a gente pode escrever? Ó? Então, nesse movimento, força resultante centrípeta igual a quem? Massa vezes a aceleração centrípeta, segundo a lei de Newton. Bom, quem faz o papel da resultante centrípeta é a força elétrica. Então, eu coloco aqui força elétrica. Isso é igual a quem? Massa vezes a aceleração centrípeta, que é a velocidade ao quadrado, no caso, é a velocidade do elétron, né, ao quadrado, dividido pelo raio dessa trajetória circular. E ele fala que o raio aqui, gente, é o próprio D. Então, dividido por D. Tá bom? Aí, a força elétrica, usando a lei de Coulomb, é K, que ele chama de K0, vezes a carga do próton, que está aqui, ó, então QP, carga do próton, que é
carga do elétron, carga do próton vezes a carga do elétron, tudo isso em módulo, né? Dividido pela distância entre o próton e o elétron ao quadrado. E a distância entre o próton e o elétron é d, né? Então fica d quadrado. Isso é igual a mVe quadrado dividido por d. Podemos simplificar, d quadrado aqui, corta um dzinho daqui, tá bom? E aí fica assim, gente, ó. Veja que eu vou deixar a velocidade do elétron ao quadrado, nem vou tirar a raiz quadrada, porque eu preciso do VE quadrado depois para achar a energia cinética. Então, olha como vai ficar isso aqui. Vai ficar assim que VE ao quadrado, que é a velocidade do elétron, é igual a K0 vezes quem é a carga do próton, quem é a carga do elétron. Carga do próton é positiva igual a E. Do elétron é menos E. Mas como está em módulo, vai ficar positivo isso. Então fica E vezes E, que dá E ao quadrado, carga elementar ao quadrado, tá? Dividido pela distância D. Tá? Então lembra que esse Ezinho aqui é a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19, mas não precisa colocar, chama só de E, tá bom? E o M aqui que está multiplicando a massa vai descer aqui dividindo, tá bom? Ou melhor, eu vou deixar eminho mesmo, sabe por quê? Olha, vamos deixar assim, porque, olha só, ele está querendo que você descubra a energia cinética do elétron, que é o quê? A energia cinética do elétron é massa do elétron, velocidade do elétron ao quadrado, dividido por 2. Olha que legal. Você já sabe que mVe dá isso. Então, se eu pegar mVe quadrado dividido por 2, eu vou colocar um 2 aqui, não é isso? Ah, então pronto, ó. Olha que legal, gente. Tá bem tranquilo, né? Porque se você pegar esse resultado aqui, ó, traz para cá, ó, põe aqui embaixo. Olha que bonito isso aqui, ó. Olha que legal. Então, veja, se eu sei que mVe quadrado é K0 E quadrado sobre D, se eu dividir, olha o princípio da igualdade, né? Aqui eu tenho uma igualdade. Se eu dividir esse lado aqui por 2, para essa igualdade se manter, é claro que do outro lado também tem que dividir por 2, não é isso? Ó? Então, se eu divido por 2 aqui, eu vou ter que dividir, olha lá, dividir por 2 aqui também. Só que o que é o mVe quadrado sobre 2? Ah, professor, é a energia cinética. Pois é. Então, olha que legal. A energia cinética do elétron é o quê? É K0 vezes E quadrado dividida por 2D. Tá aí, ó. Tá aí a solução da energia cinética. Bonita questão, né, gente? Tranquilo? Então, veja, eu espero muito que você tenha gostado da questão. A gente discutiu bastante aí as questões teóricas também, o lance da quantidade de movimento, do centro de massa. Eu espero que você tenha aproveitado bastante essa questão para você rever outros conceitos. Eu sei que o vídeo ficou longo, mas é a nossa proposta do canal, né? A gente quer que você aprenda com as questões, não só resolva as questões, tá bom? Beleza? Um grande abraço para vocês. E se você gostou dessa iniciativa, dessa ideia, deixa aí o seu like, né? Passa aí esse vídeo para um amigo seu que também gosta de física, também gosta de entender os detalhes da questão, tá bom? Maravilha, muito obrigado. Até a próxima, gente. Até mais.